forte é o nosso Deus. Meus irmãos queridos, vamos abrir então em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ver a parte final do parágrafo que vai do verso 12 ao 18, do verso 12 ao 18. Contudo, nós vamos falar nesta manhã apenas dos versículos 17 e 18. Versos 17 e 18. Os irmãos que têm acompanhado a nossa exposição se lembram de que eu disse que este é um parágrafo inteiro. Do versículo 12 até o versículo 18 é um parágrafo. Mas eu preferi dividir o parágrafo em 3 partes para que nós pudéssemos aproveitar de maneira mais específica, os mandamentos aqui, os ensinamentos de cada uma das partes. Os versículos 17 e 18, então, de Filipenses 2, dizem assim: Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, nós já pedimos ao Senhor que a Tua palavra possa produzir efeitos benéficos em nossos corações, e mais uma vez nós te clamamos que o Senhor, pela Tua misericórdia, nesta manhã nos ensine por meio deste texto e por meio da própria experiência do apóstolo Paulo como pastor e também como líder deste movimento cristão, e que o Senhor, pela Tua graça, possa usar as palavras inspiradas do Teu servo para também nos edificar nesta manhã e motivar em nossos corações aquilo mesmo que o apóstolo também desejou motivar nos corações dos nossos irmãos de Filipos, e que assim também a Igreja do Vale possa crescer sempre neste objetivo de desenvolver a sua fé, a sua salvação com temor e tremor, compreendendo que pela graça nós podemos resistir ao pecado e podemos nos santificar cada vez mais, crescendo em comunhão contigo, em intimidade com o Senhor, de tal maneira que demonstremos isto também às pessoas ao nosso redor, dando bom testemunho da Tua palavra. E se porventura precisarmos sofrer fisicamente, ou mesmo se a nossa reputação for muitas vezes zombada, vilipendiada por aqueles que são inimigos da fé, que nós sejamos, ó Deus, amparados por Ti e fortes, fortalecidos o suficiente para permanecermos firmes na Tua palavra, sem negociarmos os princípios basilares da fé, a fim, ó Deus, de que o Teu nome seja honrado por meio de nós, tanto individualmente quanto também como igreja do Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, na leitura e na exposição deste texto, e que o Senhor, pela Tua graça, nos oriente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta fundamental que nós fazemos para entendermos estes 2 versos é a seguinte: qual tem sido a intensidade do nosso esforço para crescermos na nossa santificação? O quanto você tem se esforçado para de fato tornar-se mais santo na presença do Senhor, mais obediente a Deus, mais disposto ao serviço a Cristo, mais envolvido com as causas cristãs, mais motivado a demonstrar a sua fé e o seu amor e apreço pelos seus irmãos em Cristo? São perguntas fundamentais que naturalmente mexem com os nossos ânimos e com o nosso coração. O apóstolo Paulo, ele, em todo o seu ministério, se envolveu muito diretamente com os irmãos a quem ele pastoreava e para quem ele escrevia. Mesmo aquelas pessoas com quem Paulo não tinha tanto contato, algumas das igrejas, inclusive, ele nem conhecia presencialmente, ele conhecia os seus líderes, mas não conhecia muitos daqueles irmãos
Alguns líderes ele conheceu porque se converteram por causa do seu ministério, como instrumento da pregação do Evangelho. Outros ele pôde visitar presencialmente, mas algumas igrejas ele nem sequer conhecia aqueles irmãos. Contudo, como ele próprio diz, a preocupação em relação às igrejas era constante na vida, no coração deste irmão, deste nosso servo, irmão apóstolo Paulo. E nestes 2 versículos ele demonstra isto de maneira prática. Ele, inicialmente, como nós já meditamos, nos versículos 12 até o 16, ele fala a respeito da preocupação de que aqueles irmãos se desenvolvessem na fé, ou que desenvolvessem a sua salvação. Porque a grande preocupação do apóstolo Paulo é que, estando ele preso, aqueles irmãos perdessem a motivação de seguir a Cristo. Porque Paulo era um grande líder. E, naturalmente, quando nós perdemos um grande líder, quando nós perdemos aquele que nos orienta, que nos dirige, é natural que nós nos desanimemos mesmo. É natural que talvez nós pensemos, e agora, o que vamos fazer? Quem vai nos orientar, quem vai nos guiar? E agora nós estamos perdidos ou jogados a nós mesmos, não é? Mas o apóstolo escreve essa carta preso, pensando naqueles irmãos que estavam agora talvez desanimados em relação à sequência do cristianismo. E como nós já vimos nos textos anteriores, por vários momentos o apóstolo diz: não desanimem, porque embora eu esteja preso, o evangelho não está preso. Tanto é verdade isto que mesmo aquelas pessoas que estão pregando o evangelho por inveja do meu ministério, eles estão pregando Cristo. Então, não é Paulo, mas é Cristo. Cristo é que deve ser pregado. Ainda que Paulo esteja preso, ainda que Paulo morra, lembrem-se de que vocês estão pregando Cristo. O Cristo que venceu a morte e que deve ser pregado a todas as nações. Então, o apóstolo, por vários momentos, ele quer colocar no coração desses crentes de Filipos que a grande questão aqui é o quanto nós estamos nos envolvendo com a causa de Cristo. E ele chega a dizer, naquele hino maravilhoso que nós já examinamos, aqui nos versículos 5 a 11, que haverá um dia em que muitas destas pessoas que negaram Cristo na sua vida prática, eles deverão se curvar diante de Cristo e deverão reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, para que Deus seja glorificado. E Paulo diz então que por causa disso, por acreditar que Cristo é vencedor, nós não precisamos temer e não precisamos nos preocupar com a sequência do cristianismo, porque Deus cuidará disso. As portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da igreja cristã. E o evangelho promoverá uma revolução gigantesca no mundo, como de fato aconteceu. Por isso nós estamos aqui, nesta manhã, reunidos neste número grande de pessoas, neste local, porque o ministério do apóstolo Paulo não parou, não foi interrompido por causa da sua prisão e muito menos por causa da sua morte. Muito pelo contrário, irmãos nossos que foram presos e mortos serviram como sementes que, jogadas ao solo, depois frutificavam ainda mais o evangelho. E por isso nós somos muito gratos a Deus, porque Deus sempre levanta, sempre levantou e sempre levantará servos e servas fiéis a Ele e que pregarão o evangelho com toda intensidade, com todo fervor, com todo compromisso, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, para que o Pai de Jesus Cristo, nosso Deus, seja glorificado e para que o evangelho se expanda. Então, neste parágrafo, dos versículos 12 a 18, Paulo fala sobre o nosso próprio compromisso em desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo: olha, vocês estão vivendo numa geração muito complexa, uma geração que não é cristã, um período em que o cristianismo ele tem sido, pelo contrário, rejeitado, ele tem sido... O cristianismo ele é um ataque à cultura contemporânea de vocês, à época de vocês. Então, vocês precisam se concentrar numa salvação que seja desenvolvida com temor e tremor, porque vocês estão postos como ovelhas em meio a lobos. E preparem-se, porque a perseguição ela se intensificará cada vez mais. E à medida que vocês proclamarem o nome de Jesus Cristo,
vocês sofrerão por causa de Jesus Cristo. Então, vocês não podem desistir e não podem também temer o avanço do mal contra vocês, até porque muitos foram perseguidos e aqueles que foram perseverantes até o final, eles de fato receberam do próprio Cristo a recompensa. Então, desenvolvam a salvação de vocês. Cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Façam isso, verso 14, sem murmurar, sem pensarem que vocês estão sofrendo por uma causa desonesta, injusta ou até mesmo irrelevante e inútil. Não façam contendas entre vocês e nem permitam que as contendas do mundo, que as murmurações dos ímpios contaminem vocês. Pelo contrário, vocês devem se manter servos irrepreensíveis, sinceros, vocês devem se mostrar como filhos inculpáveis no meio desta geração que é uma geração pervertida e corrupta, mas vocês devem resplandecer como luzeiros no mundo, porque vocês foram chamados por Cristo para serem sal e luz. E por esta razão, todos aqueles que olharem para vocês perceberão que vocês são diferentes, não pelos méritos de vocês próprios, mas pelo mérito daquele que os salvou. E quando vocês se comportarem desta maneira, ele agora fala pessoalmente, eu vou ter a convicção, a certeza, de que o meu esforço pastoral, ele não foi inútil. Isto está no finalzinho do versículo 16, quando ele diz, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo, o meu ministério foi fazer com que vocês entendam a necessidade de vocês se tornarem maduros na fé, porque haverá um tempo, e este tempo já chegou, que é esta geração pervertida e corrupta, em que os crentes serão reconhecidos pela sua maturidade, pela sua firmeza, pelo seu compromisso com o Evangelho. Vocês estão diante de uma cultura que não crê naquilo que de fato deve crer. As pessoas creem em muitas coisas, mas elas produzem ídolos, e esses ídolos não têm nada a ver com o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos salvar. Então, vocês são diferentes. Os crentes precisam ser sal e luz. Os crentes precisam resplandecer como luzeiros no mundo. Os crentes precisam ser filhos inculpáveis no meio desta geração. Vocês não podem se amoldar às paixões do mundo. Vocês não podem fazer o que os ímpios fazem, porque se vocês fizerem isto, não haverá nenhuma distinção entre os cristãos, aqueles que seguem Jesus e que têm desenvolvido a sua salvação com temor e tremor, daqueles que permanecem ímpios. Então, reparem que o apelo do apóstolo Paulo aqui é para que a vida do crente seja de fato diferenciada, para que ela seja uma vida pensada a partir da obediência à palavra de Deus. Paulo não está querendo dizer, irmãos, que nós seremos e somos perfeitos. Paulo não está querendo dizer que nós não enfrentaremos e não enfrentamos problemas, pecados, dificuldades. Paulo sabe que nós somos humanos, somos pecadores. Ele mesmo se reconhece como aquele que luta todos os dias. Ele diz em outro lugar que muitas coisas que ele desejava fazer, ele não fazia por causa do pecado remanescente no seu coração. Ele sabia das suas limitações, tanto que pediu a Deus que retirasse dele essas limitações. Paulo sabia de tudo isso e chegou a dizer que era o pior de todos os pecadores, o menor de todos os apóstolos, por reconhecer que ele havia sido chamado fora de tempo, por reconhecer que ele havia sido um criminoso, um assassino de cristãos, mas agora transformado pela graça, tomado por esta nova vida, por esta nova criação em Cristo, ele agora incentiva a seus irmãos e a todos nós a que não vivamos uma vida comum com aqueles que são ímpios e que não tenhamos comunhão com as trevas. Por isso mesmo ele afirma que é impossível haver comunhão entre luz e trevas, e ele nos aconselha a não entrarmos em contratos desiguais com ímpios, crentes e ímpios, porque ele percebe que isso trará um grande problema de testemunho para a igreja cristã. Vocês não pertencem mais a esta geração, e embora vocês se relacionem com esta geração e são chamados para influenciarem esta geração, sendo sal e luz,
vocês não podem permitir que a forma deste mundo molde quem vocês são. Por isso mesmo ele escreveu lá aos Romanos, dizendo que nós não deveríamos nos conformar com esta época, com esta geração, com este século, mas deveríamos transformar a nossa mente para que possamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, tudo isto é para que o apóstolo se sinta confortável do ponto de vista pastoral, para dizer que o seu trabalho pastoral não foi um trabalho inútil, não foi uma corrida vã, mas tudo aquilo pelo que ele passou, inclusive a sua prisão recente, pudesse ser justificada pela maturidade dos irmãos a quem ele pregou. E então, nestes 2 últimos versos deste parágrafo, ele diz assim: entretanto, quer dizer, repare que aqui nós temos uma cláusula de exceção, ou uma ressalva, né, que Paulo vai fazer, porque ele termina dizendo: eu quero ter a certeza de que não corri em vão, de que não trabalhei inutilmente. Mas, se porventura eu for oferecido para a morte, por causa do sacrifício e do serviço da vossa fé, ou por aquilo que eu tenho feito por vocês, como pastor de vocês, eu estarei satisfeito, eu me alegrarei nisso. Esta é uma das palavras talvez mais emotivas do apóstolo Paulo. Aqui Paulo abre o seu coração pastoral para dizer a estes irmãos de Filipos que, se eles estão pensando em algum momento em desistir, que eles levem em consideração o próprio amor do apóstolo Paulo por eles. E Paulo utiliza aqui uma figura muito bonita e ao mesmo tempo muito profunda, que é o termo libação. O termo libação é um termo pouco usado no nosso tempo, não é? Na nossa geração. Talvez alguns nem saibam, né, o que significa este termo, mas este termo é uma referência bastante simples, embora muito profunda no seu significado, do derramamento de sangue que se fazia, sobretudo nos sacrifícios. Se nós nos lembrarmos da prática do Antigo Testamento, sobretudo dos sacerdotes que iam até o templo, ao tabernáculo, e ofereciam sangue de animais, havia uma ordem de Deus para que parte do sangue do animal fosse derramado, despejado sobre a tampa da Arca da Aliança. E esse despejamento, esse derramamento do sangue ali na tampa da arca, chamada de propiciatório, era o que gerava simbolicamente o perdão dos pecados, ou, na verdade, acalmava a ira de Deus contra o povo dele, o seu próprio povo. O povo de Israel pecava, e por causa do pecado, a ira de Deus se avolumava em relação a eles, a justiça de Deus. E então os sacerdotes, como os irmãos conhecem a história do Antigo Testamento, os sacerdotes eles tinham a prática, periodicamente, de receberem os animais que eram trazidos pelo povo, de acordo com as condições de cada um deles, e naquela cena, inclusive terrível, os animais eram mortos, o sangue, o sacerdote ficava dentro do próprio sangue, aquilo subia, não é? Aquele sangue subia, e naturalmente os irmãos imaginam que não é uma cena muito bonita, embora nós às vezes temos a tendência de romantizar estas cenas, mas não era nada bonito. Quem já experimentou aqui o cheiro de muito sangue sabe que não é algo muito agradável. Então é um sangue que ia passando o tempo, e por causa do sol, por causa de toda aquela comoção das pessoas, o sacerdote estava ali e ele então pegava parte daquele animal ou daquele sangue e ele então oferecia no altar, derramando sobre a tampa da Arca da Aliança, para que Deus fosse então, simbolicamente, representasse ali o acalmamento, o apaziguamento da ira de Deus contra o seu povo. Depois, o termo libação, ele é muito utilizado também, inclusive, na experiência da própria ceia do Senhor,
Alguns associam ao movimento ou à maneira como o vinho ele é derramado na taça. Então a taça e o vinho sendo derramado até que aquilo transborde. Em todos os sentidos, o termo libação significa o derramamento de sangue e uma entrega total, completa, plena, por aquele que está sendo oferecido. Então Paulo utiliza uma palavra veterotestamentária, uma palavra do Antigo Testamento, para se referir a ele próprio, dizendo, olha, assim como os sacerdotes, os animais, tinham o seu sangue derramado, muito provavelmente também eu terei o meu sangue derramado. Muito provavelmente eu serei morto, como aqueles mesmos animais foram no Antigo Testamento. O meu sangue será derramado. E ele estava aqui esperando já uma condenação e o momento de sua morte. E de fato a tradição cristã, isto não está presente na Escritura, mas a tradição cristã nos mostra que Paulo teria sido então decapitado, não é? Paulo teria tido a sua cabeça decepada, cortada, decapitada, e por isso mesmo a ideia do derramamento de sangue público. Paulo está aqui, portanto, com o coração, acredito eu, tomado por esta emoção ao escrever estas palavras, porque ele está dizendo, olha, ainda que o meu sangue seja derramado, ele está aqui se referindo ao fato de que haveria em seu coração pastoral uma alegria indizível, algo que não se pode explicar, porque parece mesmo um paradoxo. Como a morte de alguém pode significar ao mesmo tempo alegria? Como a morte de alguém pode levar a igreja a festejar? Este é o sentido da palavra me congratulo. Congratular-se é fazer festa por causa de alguém. É como nós, por exemplo, cantamos parabéns no dia de aniversário. Nós estamos congratulando. É quando você faz uma festa em homenagem a algum evento, a alguma pessoa, a alguma circunstância. Veja o paradoxo de Paulo. Como a morte do principal líder da igreja cristã significaria festa para a igreja. É um paradoxo, porque nesse momento Paulo deveria dizer, olha, vocês deveriam estar chorando pelo fato de eu estar preso. Vocês deveriam estar aí, quem sabe, entristecidos. Mas Paulo não faz isso. Paulo faz exatamente o contrário. Paulo diz, irmãos, ainda que eu morra, ainda que o meu sangue seja derramado, alegrem-se nisso. Alegrem-se nisso. Façam festas. Façam festas. Porque, na verdade, a minha morte, ela representa a vitória do cristianismo. Porque quando os ímpios se levantam contra os cristãos, isto não deve ser motivo de tristeza, mas deve ser motivo de alegria. E eu quero lembrar aos irmãos aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo, ao falar sobre o reino, no seu primeiro sermão público, ele falou àquelas pessoas que o estavam ouvindo, e ele falou nestes termos, dizendo, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, bem-aventurados vocês são quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijem-se, alegrem-se, exultem. Repare que Paulo está aqui, portanto, reproduzindo não uma teologia nova, mas ele está reproduzindo aquilo que ele ouviu do próprio Cristo Jesus. Porque Paulo conhecia a Escritura. E muito embora ele não estivesse presente ali no Sermão do Monte como um crente, porque ele ainda era perseguidor da igreja, muito certamente Paulo soube, até pelos demais apóstolos com quem ele conviveu depois, como o caso de Lucas, por exemplo, que, de fato, Deus o havia chamado para este ministério da glória. Entretanto, mesmo que eu morra, mesmo que eu seja derramado, mesmo que o meu sangue seja derramado, não se entristeçam, porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Cristo Jesus, por causa do Evangelho. Meus irmãos,
Esta é uma das palavras mais motivadoras que nós podemos ouvir. De um homem que pregou o evangelho, que matou cristãos, que presenciou a morte de um dos principais líderes da igreja cristã, Estevão, que acabara de ser eleito como um dos diáconos da igreja. Aquele homem assistiu a esta execução pública, ao apedrejamento de Estevão, uma morte terrível, publicamente. E agora ele diz, olha, o meu sangue também será derramado, assim como o de Estevão foi. Mas não se entristeçam por isso, porque vale a pena sofrer pelo evangelho do Senhor. Então, Paulo quer nos mostrar que existe uma alegria superior, como diz Pedro, indizível, cheia de glória, quando nós estamos dispostos a fazer o trabalho do Senhor, sem murmurações, sem contendas, quando nós estamos dispostos a sofrer por causa do evangelho. O desgaste por causa da vida cristã, o desgaste por causa do corpo de Cristo, não deve causar em nós fuga deste serviço. Pelo contrário, desgastar-nos pela igreja, desgastar-nos pelo evangelho, deve ser para nós motivo de alegria. E nós devemos fazer festas, quando de fato nós passamos a nossa experiência, a nossa vida, gastamos o nosso tempo no serviço do Senhor. Alguns irmãos costumam brincar comigo pelo meu estilo pastoral de não perguntar às pessoas se elas aceitam os cargos para os quais são eleitas, não é? E eu digo, eu não pergunto a ninguém, porque se foi eleito, eu acredito que a vontade de Deus foi realizada, uma vez que nós oramos para isso, né? Você ora para que Deus conduza a eleição, a pessoa é eleita. Ué, então, fazer o quê? Aceite, Deus colocou você neste cargo, não é? E eu faço isso de costume mesmo, alguns irmãos brincam com essa minha reação, mas é porque eu acredito de fato que gastar-se pela igreja do Senhor é um privilégio. Quando algum irmão chega para mim e diz, pastor, eu já estou cansado, eu já trabalhei demais na igreja, eu já fiz isto, fiz aquilo. Ótimo, que bom que você está cansado. Ainda tem um pouquinho mais para o que você pode se cansar. Fique tranquilo, né? Aquele piloto conhecido, né, brasileiro, Ayrton Senna, uma vez ele deu uma entrevista e disse que quando ele... Naquela época, os carros, né, quem acompanhou a Fórmula 1 naquela época sabe que a tecnologia da Fórmula 1 ela foi se desenvolver mais, inclusive, em razão da morte de alguns pilotos, né? Mas naquela época os carros não eram tão desenvolvidos como hoje, que praticamente o carro dirige sozinho. O camarada tinha que se esforçar e perdia muitos quilos, inclusive, né, durante uma corrida, e às vezes ele se desgastava. Não sei quantos irmãos aqui se lembram da vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil, que ele não conseguiu nem sair do carro, inclusive, ele foi tirado do carro, não conseguiu levantar a taça, né? Ajudaram a levantar a taça, e demonstrando o desgaste. E certa vez ele disse, né, que quando ele chegava nesses momentos de desgaste extremo, e que ele pensava que nem ia conseguir concluir, ele se lembrava de que ele estava apenas começando o processo de esgotamento, ainda tinha coisa para oferecer, né? E é isso mesmo. Todo grande campeão, todo vencedor, todo atleta que alcança pódios de glória, são pessoas que se esforçam para além das pessoas comuns. São pessoas que não param quando o cansaço chega. Elas continuam mesmo cansadas. E é isso que faz a diferença. Porque muitos param quando cansam. Os gênios, os heróis, eles continuam, mesmo cansados. O que o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, é isto. Eu estou cansado, e eu estou quase morrendo. Mas isso não é motivo para tristeza e nem motivo para desistência. A vida continua. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, e enquanto tivermos vida, vamos servir o Senhor. Então repare como é uma mensagem motivadora para nós. Paulo está dizendo, ainda que você se desgaste pelo Evangelho, pela igreja, ainda que você seja injustiçado, injuriado, como Jesus disse lá no Sermão do Monte, não desista, é um privilégio sofrer pela igreja de Cristo. Você não deve sofrer como ladrão, como assassino, recebendo
dando mau testemunho do Evangelho e recebendo por isso a punição, a condenação, mas se você sofre por causa do Evangelho, por causa da verdade, se você está sendo perseguido por anunciar a verdade, por viver uma vida diferente dos ímpios, louvado seja Deus por isso e continue, ainda que isso desgaste você em grau máximo. Meus irmãos, esta é uma mensagem que eu acho aplica-se a muitas situações de nossa vida. Eu, às vezes, converso com alguns irmãos que se sentem extremamente desgastados no lugar onde eles trabalham, por exemplo. Porque eles trabalham no meio de ímpios. E, às vezes, situações que envolvem corrupção. Às vezes, você é colocado numa situação em que você, às vezes, encontra um dilema. Eu conheci certo irmão que fazia parte de uma área da polícia civil responsável pelo tráfico de drogas, né? Pela área que investiga, que lida com o tráfico. E ele dizia que algumas vezes acontecia de ele estar numa situação ambígua, porque às vezes os criminosos e os próprios colegas entravam em algum esquema de corrupção. Então, às vezes, por exemplo, um criminoso oferece alguma propina, um colega aceita, e se o outro não aceitar, ele passa a ser perseguido, e se alguma denúncia ocorrer, ele vai ser o primeiro a carregar essa culpa de quem foi o X9 da história, o denunciante. Como é que você faz nesse caso? Você vê a coisa acontecer e fica com a boca fechada para não se comprometer, inclusive arriscando a sua própria vida, a vida dos seus familiares. Você aceita para parecer que você está de acordo. É uma situação dramática. E eu, sinceramente, não gostaria de estar na pele de uma pessoa assim, porque não é uma decisão tão simples. Parece simples, porque para nós, talvez, que estamos assentados aqui, é simples dizer, basta não aceitar. Sim, nós sabemos disso. Mas não é tão simples assim, porque há outras variantes. Eu passei por uma situação parecida, muito embora depois eu soube, né? Mas quando nós estávamos de mudança de São Paulo para o norte de Minas, depois do término do seminário, nós alugamos um caminhão, né? Um caminhão que trazia a mudança. E foi uma pessoa que indicou, não era de uma empresa, de empresas que fazem mudança, era um caminhão particular, né? Um caminhão particular que foi indicado e tal para uma pessoa que a gente conhecia, mas eu não conhecia o motorista. Inclusive eu vim com o motorista, né? Porque a Fernanda tinha na época a minha cunhada que estava conosco, elas vieram de ônibus e eu vim com o caminhão, até para ajudá-lo também ali. E nós paramos num posto policial da Polícia Rodoviária e demorou e eu fiquei dentro do caminhão, né? Achei estranho aquilo, assim, aquela demora, mas falei, olha, eu vou ficar quieto aqui, eu não sei o que está acontecendo. E o policial mandou tirar algumas coisas lá, etc. E havia uma motocicleta logo no fundo do caminhão, né? Encoberta pela minha mudança. Então tinha uma motocicleta, o camarada colocou não sei se um pano, o que foi, mas empurrou e a mudança está. E o policial, um tino policial, né, já estão acostumados a isso, descobriu essa motocicleta e, obviamente, ao investigar, parecia não ser uma motocicleta legal. Havia alguma coisa nela, não sei se documentos ou se, né, o que era exatamente. E fomos ficando. Eu soube disso depois. Na hora eu só fiquei lá esperando, né? E aí tudo bem. Aí depois de quase 1h30 ou 2 horas parado ali, o caminhoneiro veio e tal, entrou, falou, vamos embora e tal. E aí eu fiquei naquela, pergunto ou não pergunto, né? Porque às vezes a ignorância é melhor do que o conhecimento em alguns casos, né?
E aí ele mesmo foi falando, eu tive que molhar a mão ali do policial e tal, porque eu estou carregando uma moto. E aí eu fui descobrir que na verdade era ilegal mesmo, não é? E ele ofereceu lá uma grana lá para o cara, não sei nem quanto foi. Ele mesmo disse, né? E tal. E veja bem, olha, imagine uma situação dessa. Aí imagina vocês no dia seguinte aparecer no jornal lá em Montes Claros assim: pastor presbiteriano é preso por transportar moto roubada, né? Às vezes você entra em situações que você não consegue. Como é que você vai fazer para você, até você provar o contrário e explicar, o estrago já foi feito, né? Então repare como que às vezes as decisões e o nosso envolvimento com as coisas do mundo, é óbvio que Deus nos guarda, eu sei disso, como me guardou, por exemplo, né? Eu, graças a Deus, não tive nenhum envolvimento, em nenhum momento o policial desconfiou de mim, por exemplo, nem sequer pediu documentos. Então é óbvio que Deus também guardou, porque eu não sabia. Vai que o cara falasse, não, a moto é dele, e aí, né? Talvez eu ficasse numa situação muito delicada. Deus protege, mas o que eu estou querendo dizer é que este tipo de atitude, né, esse tipo de perversidade do mundo, como Paulo disse aqui no versículo 15, né? Geração pervertida e corrupta, esse tipo de corrupção, de perversidade, meus irmãos, isso influencia muito diretamente a nossa postura cristã. Então eu não sei, talvez alguns dos irmãos aqui estejam envolvidos em trabalhos que impliquem esse tipo de desgaste. Talvez você está ali no seu trabalho vendo coisas erradas acontecerem e você se desgasta porque você não pode fazer as mesmas coisas que eles fazem. Você se sente muitas vezes pressionado pela sua própria consciência, de talvez entrar neste dilema de denunciar ou não denunciar, fazer ou não fazer, e isto vai naturalmente desgastar a sua vida, desgastar a sua vida física, emocionalmente, às vezes até espiritualmente, porque infelizmente você percebe pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes se envolvendo também em coisas assim. Então a crise ela se avoluma ainda mais, porque você fala, como é que pode uma pessoa cristã fazer o que está fazendo? Então eu imagino que os irmãos aqui já experimentaram em algum momento situações assim. Pelo menos parte, né, do trabalho de alguns irmãos aqui, eu sei que envolve esse tipo de dilema, esse tipo de decisão. Então, sofrer por causa do Evangelho é algo real nas nossas vidas. Às vezes você precisa sofrer, por exemplo, para renunciar a certas opiniões que você tem, a certos pressupostos que você tem. Talvez você cresceu acreditando em determinada ideia, e aí você é confrontado pela palavra, e a palavra mostra a você que aquela ideia, aquela prática, ela não é aceitável diante de Deus, e você vai ter que lutar contra isso. Talvez você não aceite num primeiro momento, e é natural até que aconteça, você não consegue entender, mas por que é assim, por que tem que ser assim? Mas isto também causa sofrimento. Sofrimento em relação às vocações, sofrimento em relação à própria teologia. Não pensem vocês que irmãos que foram convertidos em igrejas não bíblicas, porque isso pode acontecer naturalmente, irmãos que foram convertidos por causa da soberania da graça, mas que nunca tiveram um conhecimento teológico acerca de quem Deus é, conforme a Escritura mostra, esses irmãos vão sofrer, porque eles vão chegar numa igreja bíblica e eles vão comparar aquilo que eles fizeram ou aquilo que eles foram ensinados no passado com agora aquilo que eles estão aprendendo. E talvez eles vão sofrer, talvez eles terão que passar por transformações espirituais profundas, por convicções. Então, sofrer pelo Evangelho é algo que faz parte da nossa vida. O apóstolo quer dizer, então, aqui,
que nós não devemos nos entristecer por isso. Pelo contrário, se nós tivermos que oferecer o nosso próprio sangue, morrermos como sacrifício e serviço da fé da Igreja do Senhor, nos alegremos nisto, porque é melhor nós sofrermos neste mundo as perseguições da impiedade a sofrermos a eternidade no inferno. O argumento do apóstolo Paulo é simples. É como se ele dissesse: o tempo do nosso sofrimento aqui é curto, comparado com o tempo de sofrimento da eternidade. Então, se for preciso sofrer por causa do Evangelho alguns anos da sua vida terrena, sofra, porque você receberá a recompensa que vem do Senhor. O galardão nos está reservado e você não precisa desistir do sofrimento no presente. Pelo contrário, viva a sua vida comprometida com o Evangelho da graça, e ainda que você tenha que sofrer, sofra com alegria, sofra sabendo que Deus tem o melhor para você e para a sua igreja. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, irmãos, o paradoxo da vida cristã é aquele que nós já vimos no capítulo anterior, quando Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo, por um lado, o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por outro lado, por causa de vocês, eu sei que é necessário permanecer na carne, e estou convencido disso, de que eu ficarei aqui mais um tempo, permanecerei com vocês, para que haja progresso e alegria na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Que palavra maravilhosa deste pastor. Nós sabemos que estar com Cristo é muito melhor, mas enquanto não estamos com Cristo definitivamente, enquanto estamos neste mundo, aprendamos a sofrer por causa do Evangelho, a renunciar os nossos próprios pressupostos, a nossa prática errada, pecaminosa, a renunciarmos, muitas vezes, o nosso próprio conforto, a nossa própria felicidade. Nós não estamos na igreja para sermos felizes. Nós somos felizes porque somos salvos em Cristo. Mas nós não somos membros de uma igreja para nos tornarmos felizes. Não. O paradoxo da fé cristã está exatamente aí. Quando você aceita o cristianismo, você está aceitando o sacrifício, você está aceitando a luta, você está aceitando a possibilidade de morte. Paulo disse que todos os dias nós somos levados como ovelha para o matadouro. Então, a vida cristã é um desafio, a vida cristã é sempre um terreno minado, a vida cristã é sempre uma luta constante. E nós devemos, ao invés de nos entristecermos, nos alegrar nestas coisas, porque sabemos que sofrer por Cristo e pelo bem da igreja é muito e incomparavelmente melhor. Então, não pense em desistir da sua caminhada cristã. Quando parecer difícil, tenha certeza de que é difícil mesmo. Mas é nessa dificuldade que o Senhor te fortalece. Quanto mais difícil for, maior a maturidade para a vida cristã. Quanto mais difícil for, mais a graça de Deus está com você para fazê-lo reagir. Então, não desista. Quando você estiver cansado de tudo aquilo que você faz pela igreja, você sempre encontrará um lugar para buscar forças para continuar. Tenha certeza disso, porque quem te sustenta não é você mesmo, é a graça que nos sustenta, é a graça que nos fortalece. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos, e nos dê esta alegria de sofrermos pelo Evangelho de Cristo, e nos dê motivação para continuarmos a nossa caminhada cristã. Nós que somos cefeiros do Senhor, nós não devemos e não podemos desistir. Nós sabemos que aqueles que esperam no Senhor, eles vão ter sempre as suas forças renovadas, sempre correrão, subirão até as alturas
porque Deus estará com eles. Nós não precisamos temer, porque o nosso Mestre é onipotente. Jesus está conosco sempre, Ele prometeu assim. Portanto, coragem para continuarmos na nossa caminhada.